e que os 9 coros angélicos que nós invocamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo visitem a casa de cada membro deste exército de São Miguel. Cada pessoa que nesse momento pela primeira vez abre esse vídeo, recebe agora a bênção de Deus que vai entrando na sua casa. Que os coros dos anjos abençoem, selem, protejam e marquem com o sinal da salvação este lar, em nome de Jesus. Reza comigo essa oração da cruz de nosso Senhor. Pela intercessão de São Bento, seja afastado todo o mal, para que nada possa impedir de você receber a graça que hoje o Senhor deseja te dar. Reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você tem a medalha milagrosa, pega ela agora e reza comigo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Beije essa medalha para que a graça da Imaculada Conceição de Maria se derrame sobre você agora. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Amém, amém, amém. Hoje o Senhor deseja te dar graça sobre graça, mas hoje nós vamos aprender ainda mais como tirar aquilo que impede as graças de Deus. Quem vos fala é um pobre pecador, porém um pobre pecador que foi miraculado. Graças, claro, uma multidão de irmãs e irmãos aqui rezando por mim, não é? Mas graças aos bloqueios que foram sendo tirados, muitas dicas do Padre Rufus também, que nos ajudaram, né? E graças a isso, o Senhor deu a graça da cura do câncer, entre muitos outros milagres. E por isso, hoje o Senhor quer te mostrar que o milagre não é só para algumas pessoas, não. O milagre é para todos, mas para todos aqueles que ouvem a voz do Senhor. Por isso hoje nós vamos ouvir a voz do Senhor, ouvir esses 5 passos para que a nossa oração tenha certeza de penetrar nas nuvens, como diz o livro do Eclesiástico, certeza de chegar até o trono de Deus, de tocar o coração de Deus. Quando Jesus andava, o povo todo tocava em Jesus, todo mundo queria amar o Senhor, queria receber uma graça, queria a cura. Todos tocavam em Jesus, mas Jesus uma vez disse: quem me tocou? Alguém me tocou de um modo diferente. Alguém não tocou somente na minha veste, somente no meu corpo. Alguém tocou no meu coração, um coração sincero, um coração humilde. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Hoje Jesus quer te ensinar como tocar no coração dele. Tocar de maneira diferente, tocar no mais íntimo do coração de Jesus. Algumas pessoas conseguiram tocar o coração de Jesus desse jeito, e quando você toca o coração de Jesus desse jeito, Jesus não te nega nada. Por isso, vamos aprender 5 passos para que a sua oração seja realmente infalível, como diz o livro do Eclesiástico, uma oração que não vai se cansar, até que penetre as nuvens e através das nuvens chegue até o trono de Deus. Eu queria te convidar agora, se for possível, de você pegar o seu diário espiritual, não é? Desde o início do ano que nós adquirimos o nosso diário espiritual. Se você ainda não tem, pegue um caderno agora. Você precisa ter o seu diário espiritual para que cresça espiritualmente. A cada dia o Senhor quer te dar um rema. Que significa isso, irmão? Uma palavra nova, uma palavra que seja concreta, aplicada na sua vida, que transforme a sua história. O primeiro passo para uma oração infalível, o próprio Jesus responde. Quando Jesus desce da montanha com Pedro, Tiago e João, Jesus vê uma confusão acontecendo.
E um homem que diz que pediu para os discípulos, 3 estavam com Jesus, 9 estavam lá embaixo. E um homem diz: nós pedimos para os seus discípulos socorrer e eles não souberam nos ajudar. O meu filho que se joga na água, se joga no fogo e tem esse problema já desde pequeno, e seus discípulos não puderam fazer nada. E os fariseus falando mal dos discípulos, e o homem faltando com a fé, porque o homem diz assim para Jesus: se tu podes, faz alguma coisa. Jesus diz: se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Jesus diz, tudo é possível, e chama a atenção desse homem incrédulo. Mas aí os discípulos perguntam: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio desse jovem? Jesus vai dizer: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Jesus diz em muitas passagens dos evangelhos que a fé é condição. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Repete isso no seu coração: sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizendo já agora para o Senhor: Senhor, me dá um coração que tenha fé verdadeira. Se é impossível te agradar, eu te peço perdão pelas vezes que eu não acreditei na tua palavra, nas tuas promessas. Senhor, expulsa de mim o espírito mau da incredulidade. O demônio da incredulidade bata em retirada, em nome de Jesus, pois eu quero ser um homem de fé. Como o Senhor disse a Tomé: não seja incrédulo, Tomé, mas seja um homem de fé. E Deus quer te ensinar que existem 3 graus. O primeiro passo para que a sua oração seja infalível é a fé. Mas eu quero que você entenda que a fé tem 3 degraus, 3 passos que você precisa dar na fé. O primeiro é acreditar que já é alguma coisa. Jesus vai dizer para muitas pessoas: seja feito de acordo com a tua fé. Se você crê pouco, você vai receber pouco. Se você crê mais ou menos, vai receber mais ou menos. Se você crê plenamente, você vai receber a plenitude da graça. Seja feito de acordo com a sua fé. Mas não basta acreditar. A carta de Tiago vai dizer que o diabo também acredita que Deus existe e treme de medo. A fé sem obras é morta. Mas o primeiro passo é acreditar, porque sem acreditar é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus. Peça a Deus um coração que acredite. Olha só, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, qualquer que disser a essa montanha: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que se fará aquilo que ele diz, isso será feito. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Olha que bonito, gente, o que Jesus está falando. O que pedirdes em oração, já acredite que você recebeu, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Será que nós rezamos assim? Quando eu estou pedindo alguma coisa, eu já acredito que eu recebi? Jesus está ensinando a ter uma fé assim. Quando você pedir uma coisa, já pede acreditando que já está sendo dada para você. Meu irmão, minha irmã, quando a gente começa a rezar, Deus já começa. Sabe o pai do filho pródigo? O filho que volta? Quando o filho vem abraçar, o pai toma a iniciativa, já abraça. O filho começa a falar, o pai já nem deixa ele falar. Já começa a falar: traga anel, traga sandália. Quando você começa a rezar, Deus já começa a te abençoar. Quando você fecha os olhos para falar com Deus, Deus já estava te esperando há muito tempo. Quando você começar a rezar, tenha certeza, você mal começou a rezar, o coração de Deus já começou a derramar
o fluxo da graça, da misericórdia. Você mal começou a pensar em rezar, Deus já está te abraçando, Deus já está te amando, Deus já está te abençoando. Claro que na proporção da abertura do seu coração. Mas Jesus está ensinando aqui em Marcos capítulo 11. Quando você rezar, acredita que você já está recebendo. Às vezes pode ser exatamente do jeito que você pediu. Mas às vezes Deus já está preparando o seu coração para na hora certa aquela graça vir. Mas quando você começa a rezar, você já está em sintonia com Deus. Deus estava te esperando. Deus estava te esperando, ansioso. Quando você pensa em rezar, Deus já estava lá, olhando para você, esperando. Meu filho se preocupa com tantas coisas e não lembra de mim. Anota essa passagem, Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Quando você pedir alguma coisa, já acredita que você está recebendo. Já acredita que você está recebendo e você vai ver a graça de Deus acontecer. É diferente de certas pessoas que às vezes querem usar a força da neurolinguística, a força da mente, e você pensou e aquilo se realiza. Cuidado que Satanás é uma serpente astuta. A oração não é o poder da sua mente. A oração é o seu diálogo e relacionamento com um Deus que te ama. E quando você começa a rezar, Ele já começa a te abençoar. Você acredita nisso? Escreve aí no chat, amém, eu creio, eu tomo posse. Isso é rezar, esse é o primeiro passo, acreditar. Se creres, tu verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta, tudo é possível para aquele que crê. Quando o Jairo, na sinagoga, tua filha morreu, Jesus diz, não tenha medo, somente creia. Talvez Jesus esteja dizendo isso para você, numa situação de aflição, de desespero hoje. Imagina, Lázaro chamou Jesus, a sua filha estava morrendo. Lázaro não, Jairo. E quando Jesus se demorou para curar uma mulher, deram a notícia, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus disse para ele, diz para você, não tenha medo, somente acredite, creia. Marcos capítulo 5, não temas, crê somente. E o segundo passo que o Senhor quer nos ensinar, não basta crer, é preciso confiar. Acreditar é um passo, mas se você acredita, como aquela história que eu gosto de contar, que aconteceu de fato lá nas Torres Gêmeas, aquele homem que andou num cabo de aço entre as duas Torres Gêmeas, e falaram, você acredita que eu consiga andar com um carrinho de mão na mão? Não, primeiro ele disse, sem a vara de equilíbrio, acreditamos. E ele foi sem a vara. Depois, vocês acreditam que eu vá com um carrinho de mão na mão? Acreditamos. Vocês acreditam mesmo? Acreditamos. Então, quem é o primeiro que se oferece para sentar no carrinho? É fácil você dizer que acreditar, que acredita, e você não confia em Deus. Quando Deus te fala para largar algo que você está pegado, você diz que acredita em Deus, mas não confia. Não larga. Deus está dando a segunda etapa da fé. Confiar. Confiar. Será que eu só acredito em Deus quando está tudo bem? Sabe como que você sabe se você confia? Como diz aquela canção, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que esteja tudo parecendo contrário do que Deus te prometeu, você acredita mesmo nessa situação. Isso é um sinal de que você confia. Quando os discípulos se agitaram na tempestade, acordaram Jesus, Jesus chamou a atenção deles pela falta de fé e de confiança. Jesus te convida não somente a acreditar, mas a confiar. Acreditar mesmo nas situações mais difíceis. E o terceiro passo da fé é depender. Santa Teresinha dizia, Jesus não nos pede muitas coisas, somente o abandono e a gratidão. Abandono é o que está escrito no Salmo 130, que a nossa Madre Kelly canta tantas vezes, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Se abandonar significa ser criança nas mãos de Deus, chamar Deus de Abá,
papaizinho, Ele cuida de mim. João capítulo 10, está escrito: eu sou o bom pastor, eu dou minha vida por vocês. Eu sou o teu bom pastor. Você já deve ter rezado muitas vezes o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diz mais uma vez: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se abandonar em Deus é acreditar nisso. Se Deus é o meu pastor, eu creio que nada faltará àqueles que se entregam a Ele. Nada faltará àqueles que confiam nele. Deus não nos engana. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Como criança, bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Esse é o primeiro passo para que a sua oração possa alcançar o trono de Deus. Para que seja infalível, o primeiro passo é a fé. Mas você anotou aí, a fé que acredita, que confia e que depende de Deus, se abandona em Deus. Esses 3 degraus. Segundo passo, para que a sua oração seja realmente infalível. Anote aí, além da fé, fé sem obras é morta, é preciso a obediência. Na leitura de hoje mesmo, do profeta Elias, na verdade o profeta Eliseu, um homem rico, depois do rei da Síria, ele era o mais poderoso, ele era o general do exército do rei da Síria. Este homem fez todo o sacrifício para ir até o profeta, mas quando ele chegou lá, o profeta mandou ele só tomar banho na água do rio, 7 vezes mergulhar, e ele não quis obedecer. Se ele não obedecesse, a graça não chegaria. O empregado dele disse: mestre, o senhor veio lá de longe para falar aqui com o profeta, se ele mandasse o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Vai lá, não custa nada, né? E ele tomou coragem e obedeceu. Sem obedecer, ele não seria curado da lepra. Em várias passagens da Bíblia, Jesus, quando cura o cego de nascença, toca no olho dele, faz lama e coloca no olho, diz: te lave na piscina e ficarás curado. Quando o homem obedece a Jesus, um cego de nascença passou a enxergar. Outra passagem bíblica: 10 leprosos estavam caminhando, pediram a Jesus que tivesse piedade deles. Jesus diz: vai na direção do sacerdote e mostra para eles que vocês estão curados e vocês receberão a graça. Vai. E eles não estavam curados ainda, começaram a obedecer. Quando eles caminhavam, eles viram a lepra sumindo do corpo deles. Obediência. Quando faltou vinho na festa de casamento, Nossa Senhora pediu a Jesus. E Jesus deu uma ordem aos servos: encher as talhas de água. Se eles não tivessem obedecido, e com certeza foi um sacrifício grande para pegar água e encher aquelas talhas, mas se eles não tivessem obedecido, o milagre não aconteceria. Santo Agostinho que diz: Deus que te criou sem a tua ajuda, não vai te salvar sem a tua ajuda. É necessário que a gente obedeça às ordens de Deus, senão o milagre não chega. Senão o milagre... Mas irmão, o que eu preciso obedecer? O que eu preciso obedecer? Você precisa, para abrir as portas das graças, confessar os seus pecados, para obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus. E aquilo que Deus te mandar. Aquilo que Deus te mandar fazer. Olha o que está escrito em João capítulo 9. Nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Se for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. Talvez, quantos anos que você não se confesse? Pessoas que se dizem católicas e não obedecem o 3º mandamento da lei de Deus, de santificar o dia de Deus, o dia do Senhor, o domingo, dies Domini, o dia do Senhor. Domingo significa isso, do Senhor, é o dia que não é seu. 1 hora que Deus te pede numa semana inteira, se você não dá, como você quer receber as graças de Deus? Segundo passo é a obediência, o 3º passo é a humildade. Meus irmãos, olha só que passagem bíblica forte.
para que a gente aprenda a rezar de modo que toque o coração de Deus. Um certo centurião, tinha um servo que era muito amado por ele, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogavam-lhe com insistência: Mestre, ele merece, ele é digno que tu lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos construiu essa sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles. Quando estava já perto da casa, enviou o centurião os amigos para dizer ao Senhor: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Eu nem me julguei digno de vir à tua presença. Ele mandou os empregados dele falarem com Jesus. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Gente, os judeus não gostavam dos centuriões romanos. Os judeus odiavam os guardas romanos, todos eles, ainda mais o chefe de 100. Eles odiavam, mas esses judeus não odiavam esse homem. Eles disseram: mestre, esse é diferente. Esse homem tem um coração bom, esse homem ama o nosso povo, ele mesmo do dinheiro dele construiu uma sinagoga para a gente. Ele é um homem temente a Deus, ele merece. Olha só o elogio que esse homem recebeu. Mas ele, quando Jesus chegou perto, disse: eu não sou merecedor que o Senhor entre na casa de um pecador como eu, mas eu creio que pela tua bondade o Senhor pode curar o meu servo, mesmo sem entrar na minha casa, pois a minha casa é uma casa de um pecador. Jesus vai dizer: em nenhum lugar em Israel eu encontrei uma fé tão grande. Esse homem tocou o coração de Deus com a sua humildade, te humilha na presença do Senhor. Não se ache merecedor, não fique contando para Deus: olha Deus, eu faço isso, eu dou esmola, eu ajudo as pessoas, eu sou muito bonzinho, eu tenho essa virtude, essa virtude, essa virtude. Essa oração é a oração do fariseu. Quando Jesus viu o fariseu e o publicano. O fariseu dizia: olha Senhor, eu pago o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como este publicano que está aí, pecador. Já o publicano olhava para o chão, batia no peito e disse: tem piedade de mim, Senhor, eu nem mereço estar aqui porque sou pecador. Nem olhava para o altar. Jesus diz: o publicano voltou para casa purificado, santificado, abençoado. O fariseu não, porque ele não rezou com humildade. Te humilha na presença do Senhor, reconhece o teu nada, reconhece que não és merecedor, mas pela misericórdia do Senhor faça o seu pedido. Olha João Batista, Jesus disse que João Batista era maior que Elias, maior que Moisés, maior que Abraão, maior que Jó, maior que Samuel, maior que o santo rei Davi, maior que todos do Antigo Testamento. Mas ele disse: eu não mereço nem fazer o serviço do escravo, que é desamarrar a sandália do Senhor para limpar os seus pés. Olha a humildade. Nossa Senhora, o anjo disse: tu serás mãe do rei, o rei Messias, que será o Salvador. Mas como eu não conheço o homem? Não temas, Maria, será o Espírito Santo que vai gerá-lo no seu ventre, por isso ele é chamado Filho do Altíssimo, ele é o próprio Deus, tu serás a mãe de Deus. Nossa Senhora disse: eu sou a escrava do Senhor, e foi servir a Isabel. Olha a humildade de Maria, foi exaltada pelo anjo e se humilhou. Olha João Batista, foi exaltado por Jesus e se humilhou. Olha o centurião, foi exaltado pelo povo e se humilhou. Não deixe as palavras das pessoas te engrandecer, deixe Deus te engrandecer. Maria disse: ele olhou para a minha pequenez. A humildade arrebata o coração de Deus. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Deus não consegue resistir a um coração humilde. Deus dá todas as graças. O Eclesiástico diz: a oração do humilde penetra as nuvens e chega até o trono de Deus. Por isso nós precisamos aprender a rezar com fé, a viver a obediência, andar na presença de Deus, andar na graça de Deus, obedecer o que Deus nos manda. Por isso precisamos conhecer a palavra,
Terceiro, rezar com humildade. A humildade toca o coração de Deus. E quarto ponto, nós precisamos rezar com insistência. Precisamos ser perseverantes. Já que você é humilde, já que você reconhece que você não merece a graça, você vai insistir. Você vai insistir para que Deus te dê, não porque você merece, mas porque você, como um mendigo, como um pequenino humilde, você insiste e não se cansa de pedir. Se você cansar, é sinal que a sua fé não era verdadeira. O primeiro item que nós falamos. Se você se cansar, é sinal que você não ama a pessoa por quem você está rezando. Você entende isso? Aquela mulher cananeia, ela rezava e pedia: Jesus, tem piedade de mim, minha filha está enferma. Jesus, tem piedade de mim. Jesus não era para curar os pagãos, Jesus continuou andando, mas essa mulher não cansou. Então Jesus disse: minha filha, eu não posso dar para os cachorrinhos a comida dos filhos. Essa mulher ainda insistiu na humildade, ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem. Eu sou ruim, eu sou pagã, eu vivo como os animais, mas o Senhor é bom, me dá uma migalha. Pela insistência dela, porque ela era uma mãe, a filha dela que estava possuída pelo inimigo, atormentada, mas ela disse como se fosse ela: tem piedade de mim. Quem ama não desiste de rezar. Quem ama não desiste. Você que reza por um filho, você que reza pela sua família, você que reza pelo seu esposo, não por uma idolatria para ele voltar para casa, mas porque quer a salvação dele e por causa dos seus filhos. Você que reza com amor puro e verdadeiro, não desiste. Quem desiste não tem amor verdadeiro. O amor não cansa nem se cansa, diz São João da Cruz. Então a verdadeira oração, ela precisa ser insistente. Deus prometeu a Elias que quando acabasse, destruísse os ídolos, os profetas de Baal, a chuva iria ser derramada. Ele cumpriu a missão, destruiu os profetas de Baal. Então ele foi para a montanha, pediu chuva, não choveu. Ele pediu de novo, não choveu. Ele insistiu e não choveu. E Elias, se tivesse desistido, a graça não teria vindo. Só na 7ª vez da insistência de Elias é que a chuva veio. Você lembra, Lucas capítulo 18, Jesus fala de uma mulher viúva que pedia para um juiz que era mau. Hoje em dia a gente está numa situação do Brasil, né, em que muitas vezes os que devem exercer o juízo não fazem o juízo da maneira como ensina a Constituição brasileira, não é? Então um juiz que não era bom, como a gente tem visto aqui no Brasil, mas por causa da insistência dessa mulher, insistiu. O homem disse para essa mulher: me deixar em paz, eu vou atender o pedido dela. Jesus diz: vocês ouviram o que falou esse juiz malvado? Por causa da insistência dela, ele vai atender. Será que Deus não vai ouvir aqueles que com humildade insistem, perseveram, não desistem, porque amam e porque acreditam e confiam em Deus? Jesus diz isso. A fé verdadeira, ela persevera. Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar será condenado. Então, um sinal que não pode faltar é a perseverança. Perseverança, e eu quero dar uma dica aqui. Eu não estou dizendo que a sua oração, para ser infalível, sempre precisa ter o sacrifício. Mas existem alguns demônios que só vão embora com a oração acompanhada de jejum. Se você insiste e a graça não está vindo, você precisa tomar posse dessa passagem da Bíblia que diz: estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando na sua presença. Bíblia Ave Maria, livro de Judite, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia está dizendo: tenha certeza que você vai ser ouvido e atendido. Se você perseverar, como Elias, como a cananeia, como Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi. Jesus não ouviu, continuou caminhando, e o povo diz: cala sua boca, ele não vai te atender. Sabe o que Bartimeu fez? Gritou mais alto, ele foi chato. E Jesus disse: mande chamá-lo.
Esse aí agrada ao meu coração, esse aí toca o meu coração, ele é humilde, ele é perseverante. Deus está te ensinando a rezar da maneira certa. E Ele está dizendo em Mateus 17, 20, existem alguns demônios que só podem se expulsar com a força da oração acompanhada do jejum. Judite está dizendo que essa insistência, se a graça é muito difícil, você precisa jejuar. Jejum feito com amor, acompanhado, claro, da obediência, confissão, né, que eu já falei antes. Mas tem demônios que só vão embora, principalmente quando rezamos por alguém que está no vício das drogas. Precisamos nos unir com outras pessoas rezando e jejuando. E existe uma insistência que não é certa, que não agrada a Deus, quando você insiste em algo que não é conforme o coração de Jesus. Por isso, é o quinto ponto que vai dizer, você tem que pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus, a igreja vai ensinar, não dá tempo de eu ler aqui para você, mas o catecismo vai ensinar que o Pai Nosso resume todas as orações que nós podemos fazer da Bíblia. Todos os salmos, todos os pedidos, todas as súplicas estão no Pai Nosso. Todas. Eu não vou meditar com você cada pedido do Pai Nosso, mas pedir em nome de Jesus é pedir de maneira que seja conforme o coração de Jesus. E quando Jesus ensina a rezar o Pai Nosso, Ele vai terminar dizendo assim: se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. No Pai Nosso nós pedimos o pão material, o pão espiritual, pedimos para Deus estar em primeiro lugar, pedimos para amar mais o céu do que as coisas da terra. Todos os nossos pedidos estão reunidos no Pai Nosso, mas eu quero tocar só nesse ponto aqui. Pedir em nome de Jesus é pedir com a oração que Jesus ensinou, é pedir unido a Jesus, com os sentimentos de Jesus. Mas somente esse ponto aqui você decora. Jesus disse: se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, o Pai também não perdoará as vossas. Por isso, para rezar conforme o coração de Jesus, primeiro, peça que Ele limpe o seu coração de todo rancor, para que Ele possa também te fazer limpo e preparado para receber a graça. Então, meus irmãos, tudo isso que nosso Senhor está nos ensinando, eu quero que você grave no seu coração. Marcos capítulo 11, versículo 24. Quando você pedir, já agradeça a Deus, porque Ele já está te abençoando. Você pediu, por exemplo, a graça de um carro, Deus já está tirando os bloqueios que existem na sua vida, para que você consiga o carro na hora certa. Já agradeça a Deus, porque se você viver esses 5 pontos, estáis certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Amém.